Alô, 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 alô. Olá, quem tá aí? Olá, pessoal. Espera aí que eu tô aqui tentando conectar vocês. Quem tá aí? Alô? Alô? Quem tá aí? Olá, pessoal. Olá. Oi, Dri. Você tá aí, Dri? Olá, Adriana Gomes, quem mais? Sandra, oi! Olá, pessoal! Olá, Maurineide Gomes, Cláudia, quem mais? Quanta gente chegando! Oi, Lu! Tudo bem, Lu? Oi, Marcelo, boa noite! Boa noite, Dri! Que legal, tá muita gente chegando, que máximo! Oi, Carol! Boa noite, Ellen! Boa noite, pessoal! Que coisa boa ver vocês! Oi, Marcelo! Tudo bem? Que coisa boa! Sejam bem-vindos! Falem um alô para eu ver vocês aí. Olá, Vanessa! Tudo bem, Edna? Boa noite, pessoal. Boa noite. Que coisa boa aqui poder conversar com vocês. Oi, Dani. Tudo bem? Que coisa boa. Sejam bem-vindos. Olá, Marcelo. Adorei. Oi, concurseiro. Oi, Rose. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Boa noite. Obrigada, Carol. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, conversando nessa noite. Eu queria muito falar com vocês antes dessa prova do TRE. Boa noite, Jaque. Boa noite, Vivi. O TRE, eu tenho uma história muito forte com esse concurso, não é? Foi a partir desse concurso que realmente eu comecei, eu desenvolvi, na verdade eu coloquei em prática projetos que eu já queria desenvolver há muito tempo, mas eu tive que fazer com muita rapidez por causa do concurso. Então, assim, foi um pontapé muito grande esse TRE para mim e eu sou muito grata a ele, principalmente pela minha parceria com o professor Rodolfo Gracioli, o trabalho que nós temos feito em redação. Então, assim, eu sou muito grata a esse concurso porque ele me deu essa oportunidade de colocar rapidamente em prática tudo que eu queria. E eu estou muito feliz de poder ajudar vocês. Olá, Wellington. Olá, pessoal. Olá. Muito feliz mesmo. Olá, Coruja. E muito bom a gente poder conversar um pouquinho antes da prova. O objetivo dessa conversa aqui é, de fato, ser um bate-papo para eu poder ouvir vocês um pouco, para eu poder tirar dúvidas honestas, sinceras. Eu já fiz algumas lives nos presenciais que a gente tem desenvolvido pelo Brasil, eu já fiz algumas lives, mas agora eu tô aqui para ouvir vocês e falar um pouquinho de redação, dar umas dicas finais. Esse vídeo, essa conversa é importante não só para o TRE, pessoal, todo mundo que vai fazer redação precisa conversar sobre isso. Então, assim, oi, Pilar! Oi, Paulo, boa noite. Então é muito bom poder aqui tirar as dúvidas de vocês e poder conversar um pouquinho, né, nesse final, que é uma angústia que eu sei que todo mundo tem, né? É uma angústia, eu acho que redação, eu acho que é a maior dor que todo mundo sente. Olá, Luiz Henrique, eu não consigo parar de falar olá. Eu não consigo me concentrar, é muita energia, gente. É muito bom ver tanto aluno aqui, muito bom, muito bom. E vamos lá, olá, Luiz, eu também adoro demais, eu também adoro. Oi, Pi, você tá de Paris, você tá na França me assistindo? Olá, Luiz, Merlin, me sentindo expositiva. Ah, Merlin, eu tenho uma dica. Então vamos lá, eu vou ouvir vocês e vou ajudar vocês, tá bom? Então, assim, para cada dúvida que eu ouvir, agora eu vou tentar. Oi, André! Eu consegui, André. Para cada dúvida que eu conseguir, que eu receber, eu vou reproduzir para vocês, tá? Então, mande a sua dúvida, eu respondo, depois você manda. Aí, quando você ouvir a do colega, você... Olá, Luiz Manuel Nóbrega!
Muito bom, muito. Gente, é uma energia do caramba, o número subindo cada vez mais. É muito bom estar aqui. Eu sei, eu sei. Assim, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Oi, Lu, um beijo para Rio Preto, um beijo, Tati. Oi, Elis, que saudade, Elis. Que coisa boa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre... vou falar de vírgula, então vamos lá. Primeiro vamos falar... A primeira dúvida que eu recebi aqui agora foi: professora, estou me sentindo expositiva, o que fazer? Vamos lá. Essa foi uma dúvida do tipo faixa preta. Quem foi que me perguntou isso? Foi uma dúvida ótima. E com essa pergunta eu começo o bate-papo de hoje. Professora, por quê? Por que eu estou me sentindo expositiva? Por quê? Votuporanga! Um beijo pra Bahia. Gente, eu não consigo me concentrar com tanto beijo. Eu vou morrer com tanto amor. Quais os conectivos que você acha melhor para usar na introdução? Tá, então vamos lá. Eu vou responder um a um. Meu maior medo é fugir ao tema, como fugir isso? Olá, Paulo, buenas! Então vamos lá, Lívia. Como não se sentir expositiva? Qual é o perigo do parágrafo expositivo, pessoal? O parágrafo expositivo é um dos erros mais graves, mas ao mesmo tempo é um erro grave, mas muita gente até desconhece que isso é um erro. Então, por isso que eu elogiei essa primeira pergunta do nosso bate-papo. Por que é um erro grave? O parágrafo, ele não pode ser expositivo. O que é um parágrafo expositivo? Um parágrafo expositivo é aquele que, por exemplo, começa com a apresentação de um exemplo. Quer ver? Olha só, eu tenho aqui... Eu vou vir aqui com um tema, tá? Então, eu vou pegar aqui um tema do meu curso com o professor Rodolfo Gracioli, que é o Guia Prático de Redação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um tema que nós trabalhamos que falava sobre a influência da internet na vida dos seres humanos. Então, vamos lá. A influência da internet na vida dos seres humanos. Esse é o tema. Em um dos parágrafos... O objetivo, esse texto era um texto polêmico, tá? Era um tema polêmico e, de um lado, em um dos parágrafos, falava-se das vantagens da internet, das vantagens do mundo virtual e, no outro, das desvantagens. Só para lembrar, um texto polêmico é aquele em que o candidato fala dos dois lados, mas ele se posiciona. Não pode ficar em cima do muro, tá? Não pode ficar em cima do muro. E aí, em um dos parágrafos, que era aquele que falava das desvantagens do mundo virtual, a aluna, ela começou o parágrafo falando de um exemplo, de uma prática de intolerância no mundo virtual. Então, a aluna começava o parágrafo assim: foi o que aconteceu, ou aconteceu com a apresentadora de TV Maria Júlia Coutinho, Maju, que foi alvo de racismo pela internet. Esse é um parágrafo que está com problema, um parágrafo expositivo. Um parágrafo não deve começar com exemplo, ele deve ir do tópico frasal ao exemplo. Então, em vez de começar com exemplo, que é falar da apresentadora de TV Maria Júlia Coutinho, o aluno aqui tinha que começar falando da questão de uma das desvantagens do mundo virtual, que é a prática da intolerância. Então, assim, o mundo virtual propicia a prática da intolerância. Isso não é uma desvantagem? Então, você tem que começar pelo tópico frasal e não pelo exemplo. Uma outra dica para o seu parágrafo não ficar expositivo é o tempo verbal. Não use pretérito perfeito na sua redação. Excessivamente, use apenas nos exemplos, ou para apresentar exemplos, ou para apresentar dados de uma pesquisa. Se você perceber que você começou o parágrafo pelo pretérito perfeito, isso é ruim, isso é um parágrafo expositivo. Por quê? Porque o pretérito perfeito, ele conta um fato. Você não pode começar um parágrafo pelo fato. Você tem que começar um parágrafo pelo argumento. Então, essa é uma dica muito importante, tudo bem? Peraí, vamos lá, tá subindo, gente. Que mais que me perguntaram? Tá cheia essa lá, tá demais isso aqui. Que mais que vocês me perguntaram? Adriana, como não fugir ao tema? Olha, eu tenho uma dica quente para isso. Como não fugir ao tema?
Olha, a melhor coisa que você tem a fazer para não fugir ao tema é dividir o tema em duas partes. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma prova, que foi uma prova recente, vou pegar aqui um tema para você, que era o seguinte, olha, um dos temas, vamos pegar o TRT. O TRT, veja, olha, TRT da 4ª região, falava assim, a revitalização das culturas tradicionais e a promoção do respeito à diversidade cultural. Esse é o tema. Todo o tema ele tem duas partes. De um lado, a revitalização das culturas tradicionais e do outro, a promoção do respeito à diversidade cultural. Na introdução, você vai reescrever essas duas partes do tema. Por exemplo, você não pode só falar da revitalização das culturas tradicionais. Você tem que falar da importância disso no respeito à diversidade cultural. Dividir o tema em duas partes significa que você vai ter que falar das duas. Assim você não foge ao tema. Então a dica é dividir, pegar o tema e colocar duas caixinhas. Quando você for se posicionar, quando você for trazer a tese, você vai falar dessas duas partes do tema. Isso ajuda muito. Adriana, tamanho bom para os parágrafos de desenvolvimento. Quem é meu aluno sabe que eu não gosto de dizer o número de linhas que você tem que colocar no parágrafo de desenvolvimento. Isso é furada, gente, porque o número de linhas depende da letra. Você tem que pensar no número de períodos. Então, período, lembra? Período vai da letra maiúscula ao ponto. O ideal, num parágrafo de desenvolvimento, é que você tenha, em média, de 3 a 4 períodos em cada parágrafo de desenvolvimento. Por que de 3 a 4 períodos? Você vem com o tópico frasal e depois você fundamenta. Ó, o primeiro período é o tópico frasal. Aí depois você pode explicar e exemplificar. Aí já são 3 períodos. Você pode trazer o tópico frasal, uma causa, um exemplo e uma consequência. Aí já são 4 períodos. Então, assim, em média, 3 a 4 períodos. E olha, um detalhe importante, os parágrafos de desenvolvimento têm que ser proporcionais entre si. Então, cuidado, você não pode falar mais de um do que de outro. Então, em geral, eles têm que ser proporcionais. Outra dica, evite 3 parágrafos de desenvolvimento. O ideal são 2, tá? Porque quando você faz 3 parágrafos, normalmente você corre um risco de falar mais em um, em 2 e não falar muito em outro. Então, isso fica ruim também, tá bom? Adriana, posso fazer a introdução com raciocínio concessivo em um único período? Pode. Mas, se você ainda não sabe fazer isso muito bem, o ideal são 2 períodos na introdução. Você começa com uma afirmação de cunho geral, em que você faz uma abordagem ampla do tema no primeiro período, e no segundo período você pode fazer um raciocínio concessivo. Repito, introdução tem que ser curta. As bancas não gostam de introduções longas. Isso não é legal, porque isso afeta o desenvolvimento da redação. Mas se você ainda não se sente seguro para fazer com um período só, tem que saber fazer, você faz em 2. É uma afirmação de cunho geral, mais a tese, tá bom? Que mais? É muita gente perguntando. Que mais? Quem mais perguntou? Pode ir. Ih, travou. É muita gente falando, meu Deus do céu. Um beijo, Leandro. Que mais? O que não deve ter de jeito nenhum na minha redação? De jeito nenhum na sua redação pode ter um parágrafo de desenvolvimento com um período só. Concurseira focada? Não pode. E isso é erro grave. Sabe aquele parágrafo de desenvolvimento que começa com a letra maiúscula e aquele período termina só no fim do parágrafo? Isso você não pode fazer na sua redação. Outra coisa que é erro grave, outro erro que eu não quero que você cometa, é redação com 3 parágrafos. Não pode. Redação com 3 parágrafos significa que um é de introdução, um só de desenvolvimento e um de conclusão. Isso fica muito ruim. Também não pode. 30 linhas não dá pra mim. O que eu faço? O ideal é que você escreva pelo menos chegando a 30, de 26 para cima, se você puder, melhor. Escrever menos do que 26 linhas pode dar a impressão ao examinador de que você não domina o conteúdo, isso não é bom não. Adriana, como fazer citação direta, entre aspas? Se você for reproduzir o discurso de alguém, tem que ser entre aspas. Cuidado com o uso do discurso direto, evite reproduzir a citação diretamente. Tente reescrever com as suas palavras, porque senão você corre o risco de não falar exatamente o que a pessoa falou.
Oi, Rodolfo, meu amigo querido. Adriana, se eu errar, o que que eu faço? Se você errar, você passa um traço em cima, faz um traço em cima e escreva ao lado. Muita gente fala assim, Adriana, o que que é pior? Rasurar, que eu tenho medo de rasurar e ser penalizado. É claro que se você rasurar, você corre o risco de ser penalizado, porque a banca pode reclamar da apresentação. Mas o que que é pior? Rasurar ou deixar errado? O pior é deixar errado. Se você errar, você passe um traço, cuidado para não riscar muito. Passe um traço e escreva ao lado, continuando. Adriano, o ideal é ter 3 parágrafos de desenvolvimento? Não. O ideal são 2 parágrafos de desenvolvimento bem fundamentados. Agora, se você sentir que não vai conseguir fundamentar bem os parágrafos, aí utilize 3. Vou repetir. O ideal são 2 parágrafos de desenvolvimento bem fundamentados, 2 argumentos bem desenvolvidos. Mas se você não se sentir seguro para isso, utilize 3, tá? Porque você tem que chegar perto das 30 linhas. Adriana, eu não consigo resumir em 30 linhas. Já que faça um roteiro. Quando você faz o roteiro, você tem que fazer. Quando você faz um roteiro, você já faz um processo de seleção, eliminando aquilo que você sente que não vai poder colocar. Adriana, qual seria uma nota boa para uma... Não estou conseguindo, é muita gente perguntando. Quais temas polêmicos você acha que eles podem utilizar? Um beijo, Vivi. Temas, ó, quinta-feira, meu parceiro Rodolfo Gracioli vai fazer uma análise, vai dar mais dicas sobre temas na página dele, entre lá, na página do professor Rodolfo Gracioli, ele vai falar dos temas. Eu aqui vou conversar sobre estrutura, nós trabalhamos juntos. Adriana, frases longas, o que que é isso? Frases longas, pense assim, olha, o ideal em um período é que ele tenha 2 orações. Período longo é aquele que tem 3 orações ou mais. Então, você vai se guiar pelo número de verbos, tá? O ideal é um período com 2 orações, tá bom? Explica melhor sobre o tema polêmico. Tema polêmico é assim, quer ver? Olha só, prova do TRT, houve um concurso agora, quer ver? Vou dar um exemplo aqui de tema polêmico. Foi a prova do TRE do Amapá, cargo de analista. A banca trazia 2 textos, não havia comando na redação, isso acontece muito de a FCC não colocar o comando. Aí ela traz 2 textos que se opõem. Então, de um lado ela fala do desenvolvimento da medicina, do outro ela fala dos problemas da medicina. Então, de um lado um texto elogia a medicina, o outro critica. O que é o texto polêmico? No texto polêmico, você precisa se posicionar. Você tem que escolher o seu lado. Você não pode ficar em cima do muro. Mas o ideal é que você organize a sua argumentação da seguinte forma. Você se posiciona na introdução. No segundo parágrafo, você traz a contra-argumentação, que são os argumentos contrários aos seus. No terceiro, são os seus. E no último, você se posiciona novamente. Então, não pode deixar de se posicionar, tá bom? Não pode deixar. Então, você tem que se posicionar na introdução e na conclusão, tá bom? O que mais? O que fazer quando se não domina o assunto do tema? Quando não se domina o assunto... Ai, é difícil isso, né? O ideal é que você faça o curso comigo e com o Rodolfo Gracioli, porque comigo e com ele você vai dominar todos os temas. A FCC corrige como as redações? Como é que a FCC corrige? A FCC é uma banca que tem uma correção de um nível bom. É assim, olha, muita gente que escreve bem consegue tirar entre 7 e 8. Então, normalmente, as pessoas que escrevem bem, que já têm técnica e têm um certo conteúdo, tiram entre 7 e 8. Para tirar de 8 para cima, para chegar ao ponto de gabaritar com a FCC, você precisa ter domínio de conteúdo, tá? Então, não pode, o que você tem que pensar é o seguinte... para eu tirar até 8, 7,5, 8, eu preciso saber estruturar o meu texto e ter um certo conteúdo. Mas se eu quero gabaritar, o conteúdo vai ser essencial. Então, tome cuidado com a FCC, porque a banca privilegia quem tem conteúdo e sabe organizá-lo, sabe trazê-lo com objetividade. Adriano, o tema pode ser feito com 2 parágrafos de desenvolvimento? Claro, o tema polêmico, Flavinha, tem que ser feito com 2 parágrafos de desenvolvimento.
Adriana, e as vírgulas? Dê-me uma dica em relação às vírgulas. Pessoal, vírgula você não paga para usar. Então já ouviu isso, né? Vírgula você não paga para usar, tem que usar vírgula. Nas intercalações e nos deslocamentos, ainda que sejam termos curtos, simples, de fácil entendimento, use as vírgulas na redação. A FCC cobra, tá? Então tem que usar vírgula. Adriana, que horas que vai ser a live do Rodolfo? Olha, 22 horas na página dele, dá uma olhada lá. O nosso objetivo é, hoje eu tirar as dúvidas de estrutura e de linguagem, e na quinta ele falar de conteúdo. Galera, somos um time, então aproveitem o nosso trabalho conjunto. Adriana, quando o tema não é polêmico, posso usar 3 parágrafos com 3 argumentos? Pode, concurseira, vou repetir. 3 parágrafos com 3 argumentos você pode usar. Só tem que tomar cuidado, porque todo argumento deve ser desenvolvido pelo menos com 2 subtópicos. Então, de 2 a 3 subtópicos. Então, tem que tomar cuidado, porque se você escolher 3 argumentos e souber falar de 2 deles e não souber falar de outro, você pode perder ponto em conteúdo. Isso chama muito a atenção da banca. Então, quando você for fazer o seu roteiro e for escolher 3 argumentos, o ideal é que eles tenham o mesmo número de subtópicos. O ideal aí é de 2, no máximo 3 subtópicos. Oralidade você deve evitar, uma linguagem coloquial. Então, cuidado com o uso coloquial da língua. Se você tiver necessidade de utilizar uma expressão mais próxima da oralidade, coloque entre aspas. Dri, minha tese deve ter um verbo? Sim, toda frase deve ser verbal. Não use frase nominal na redação, isso penaliza o candidato, isso é erro de estruturação de período. Então não pode escrever assim, olha, avançando no desenvolvimento do país, não pode, isso é uma frase nominal. Então você tem que dizer assim, olha, a tecnologia desenvolve uma nação, isso sim, mas não pode escrever assim, tecnologia desenvolvendo uma nação. Tecnologia desenvolvendo uma nação é uma frase cuja base é um verbo no gerúndio. Isso é frase nominal. Não pode, tudo bem? Como identifica um tema polêmico? Rafa, o tema polêmico é assim. Quando você olha para o comando, você vê a polêmica. Então você olha, por exemplo, o tema vem assim, olha, vantagens e desvantagens, benefícios e prejuízos. E esse é um tema polêmico. Tudo bem? Então, quando vem assim, é polêmico. Só que nem sempre vem assim na FCC. Então, a FCC pode fazer assim, quer ver? A questão da mulher na política brasileira. Então, digamos que a FCC venha com um tema assim, a questão da mulher na política brasileira. Você olha para esse tema, você não vê polêmica, vê? A questão da mulher na política, não vê. Mas, quando você ler os textos norteadores, que são aqueles textos que antecedem o tema, se um falar positivo e o outro falar negativo, você terá que desenvolver um tema polêmico. Galera, tem que ficar ligada nisso. Cuidado, não pode fugir ao tema. Então, a FCC ela é cruel, ela é uma banca de interpretação de textos. Então, você precisa verificar se há uma polêmica nos textos norteadores. Adriana, outra dica. Pode ser que caia tema polêmico para técnico? Tema polêmico pode cair para qualquer cargo. Título, não use título, Bianca, não use título. Você só deve usar título se a banca exigir o título, e ela não costuma fazer isso. Particípio gerúndio, não use. Quando você usa o gerúndio, você deixa de usar a conjunção. E aí, quando você deixa de usar a conjunção, o seu texto perde o sentido. Isso. Título só se pedirem expresso na redação. Um beijo, Milena. Que mais? Gente, lista de conectores. Eu tenho isso no meu material. O melhor curso para você comprar agora, às vésperas da prova, é o meu curso Reta Final de Redação. Eu vou indicar 2 cursos para vocês que não fizeram nada. Reta Final de Redação, que está no site. E quem precisa ter redação corrigida em 24 horas, eu tenho lá Top Temas, que são os temas do professor Rodolfo Gracioli. As 20 apostas do professor Rodolfo Gracioli. Você entra lá, Top Temas. Você entra lá e você vai escolher um tema e eu corrijo a sua redação em 24 horas. Esses são os 2 cursos que eu indico agora às vésperas. Não indico nenhum outro, porque não vai dar tempo. Senão você vai perder tempo, vai se enrolar. Ou é o Reta Final de Redação, eu dou lista de conectores, eu dou máscara para você memorizar
o texto, eu corrijo redação de aluno. Então, é o melhor curso agora para o desespero. Reta final arrasa, gente. Reta final é o curso mais prático, é o curso dos desesperados. Como inserir um argumento de autoridade? Quando você for inserir um argumento de autoridade, você vai colocar segundo fulano de tal. Então, segundo, conforme... Você vai usar esses conectores. O que é máscara? Máscara concurseira são os conectores que você deve usar. Então, são as propostas que eu coloco para você iniciar cada parágrafo. Entra lá no... Vocês têm meu WhatsApp? O André vai colocar aí o meu WhatsApp. E aí vocês podem entrar lá no meu WhatsApp e a gente vai dar o link para vocês, tá bom? Não trava nada, não trava nada. Dri, não, é porque é que tem muita gente conectada agora. Oi, Ju! Por favor, terá o reta final? Sexta-feira, letra de forma. Quem tem letra de forma, algum problema? Letra de forma não tem problema. Não tem problema fazer letra de forma. É assim, o ideal é que você, pelo menos, misture a letra de forma com letra cursiva. Galera, FCC não penaliza candidato por letra, a não ser que não seja legível. Aí você vai ter problema porque a banca não vai entender o que você está escrevendo. Mas não fique tão preocupado agora em mudar de letra, não vai dar. Você tem que ir com a letra que você tem, entendeu? O WhatsApp da Adri é código 11 999 460499. Olha, 11 3 vezes o 9 460499. Lá eu dou o link para vocês. Letra de forma, Fábio, não se desespere, Fábio. O mais importante é que ela seja legível. Adriana, tem que ter exemplo no desenvolvimento? É o ideal. O exemplo, ele concretiza o tópico frasal. Mas não tem problema, porque se você não tiver o exemplo em um dos parágrafos, isso também não vai ser o mais grave. O ideal é que você utilize exemplo, pelo menos em um dos parágrafos, para concretizar. Adriana, aprendi a usar tese 3, desenvolver... não estou conseguindo entender nada. Tá indo muito descontinho. Sim, galera, eu vou dar um desconto para o reta final de redação. Quem entrar hoje em contato com o WhatsApp, eu vou dar um desconto de 30% no reta final. É a reta final. Reta final, 30%, André Luiz. Por favor, dê um desconto hoje até meia-noite só, galera. Só até meia-noite, não posso deixar passar. Estou fazendo um curso específico para o TJ do Paraná. Já estou pegando as provas e vai ter muita interpretação de textos e redação. Um beijo, Hudson, um beijo. Oi, Zé! Tudo bem, Zé? Galera, sexta-feira, como usar modalizadores, exemplos de modalizadores. Modalizadores são verbos, adjetivos que indicam a opinião de quem fala. Então, se você diz assim, por exemplo, vamos lá, se o tema é a questão da mulher na política brasileira, o que seria um modalizador? Seria dizer que a mulher tem enfrentado muitos problemas na política brasileira. Um advérbio, um pronome indefinido, um muito, um bastante, são modalizadores. Então, qualquer elemento que ali você insira e que indique a opinião de quem fala. Oi, Catherine! 30% só até meia-noite, senão eu tomo uma bronca, hein? Se não for polêmico o texto, como estruturar? Se não for polêmico, você faz assim, olha só. Você tem a tese, então a tese vem na introdução. Depois, os parágrafos de desenvolvimento ou serão causas para a tese ou serão consequências. Então, o ideal é que você olhe para a tese. Então, se o texto não é polêmico, olha como você vai fazer. Você vai olhar para a tese e vai perguntar por quê? Por que isso acontece? O que gera isso? Aí você terá causas. Ou o que isso gera? Aí você terá consequências. Quando o tema não é polêmico, ou o parágrafo de desenvolvimento será a causa ou ele será a consequência para o tema. O ideal para você não se enrolar é tese com cada parágrafo com uma causa ou cada parágrafo com uma consequência. O ideal é você fazer assim. Então, assim, uma causa num parágrafo, outra causa no outro, e se for mais um parágrafo, mais uma causa. Ou consequência, consequência, consequência. Ou causa, causa, causa. Mais ou menos assim. Oi, Dedeia! Não tem sono não, gente, eu não tenho sono. Não, eu tenho sono sim, eu tô trabalhando pra caramba nessa reta final. Galera, introdução forte. Uma introdução forte, Renato, deve conter
Um raciocínio concessivo. Renato, essa é a melhor dica. Se você quer arrebentar na introdução, sabe o que você faz? Você faz um raciocínio que a gente chama de concessivo. Por exemplo, se a abordagem é positiva, você começa falando do negativo. Então, digamos que você vai falar que a mulher tem enfrentado problemas hoje na questão política. Então, primeiro você começa falando bem. Então, você fala, embora a mulher tenha obtido muitas conquistas, vírgula, o que se nota é que esse é o raciocínio concessivo, ele é poderoso na introdução. Adriana, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente começa com a redação no dia da prova? Não. Primeira coisa que você faz é ler o tema da redação. Depois você faz as provas objetivas. O ideal é fazer a redação mais ou menos no meio da prova. Se você começar pela redação, o meu medo é que você se enrole depois nas outras, nas objetivas. Agora, isso é muito pessoal, toma cuidado, tá? Então, isso vai muito do aluno. O ideal, não esqueça, é que você leia o tema primeiro. Então, chegou a hora da prova, abra a redação e veja logo o tema. Comece por ele. Impropriedade vocabular. Impropriedade vocabular é uma palavra que não é utilizada de maneira adequada. Impropriedade vocabular, por exemplo, é quando você usa um vocábulo no sentido figurado. Se você diz assim, olha, a crise destruiu o Brasil. Então, por exemplo, se você diz a crise destruiu o Brasil, esse destruir é um vocabulário impróprio. Por quê? Porque não é bem isso. Ela não destruiu, ela gerou problemas para o país. Então, qualquer palavra que seja utilizada no sentido figurado é uma impropriedade vocabular. Causa e consequência junto tem problema? Nem vou ler, quero fazer a prova tranquila. Não, você tem que ler o tema primeiro. Oi, amor! Oi, amor! Você tem que ler o tema primeiro, porque à medida que você vai vendo as outras provas, as outras disciplinas, os outros textos vão ajudando. Não, pare, não fique fazendo suspense, não. Conclusão, Dri. Na conclusão, você retoma a tese e traz uma proposta de intervenção. Sim, o ideal é trazer uma proposta de intervenção. Galera, tá todo mundo treinando pesado para essa prova. A redação é o diferencial, você tem que fazer o seu melhor. Não fique querendo o mais fácil, não. O ideal é você retomar a tese e trazer uma proposta de intervenção. Sim, é o ideal. Adriana, conclusão pequena nos parágrafos de desenvolvimento está errado? Não, Vanessa, você pode fechar o parágrafo de desenvolvimento com uma conclusão, não é problema. A conclusão do parágrafo de desenvolvimento, ela é facultativa. Meu número de novo, André Luiz, qual é o nosso número do WhatsApp? Galera, é só até meia-noite esse DRI 30, hein? Elementos das questões objetivas na redação, não, você não vai copiar, né? Mas à medida que você vai fazendo as questões objetivas, você não vai copiar nada das questões objetivas, mas você pode gerar ideias. Então, por isso que o ideal é você olhar o tema antes das questões objetivas, porque ali você já vai tendo ideias, já vai tendo... Mas não pode copiar, cuidado. Oi, Elis, que mais? André Luiz, mande o WhatsApp aí. Pessoal... Olha, nessa proposta de intervenção é uma maneira de resolver o problema? Sim, mas nunca comece a conclusão pela proposta de intervenção. Não esqueça essa dica. Primeiro retome a tese, depois traga a proposta de intervenção. Entendeu? Então, primeiro a tese, depois a proposta de intervenção, tá? Adriana, o que eu pergunto para o tema? Quando você estiver desesperado, sabe o que você faz? Quando você quiser gerar uma tese, você vai olhar para o tema e perguntar assim, é coisa boa ou coisa ruim? É positivo ou negativo? 999460499, código 11, 3 vezes o 9, 460499. Dri, quando uso o raciocínio concessivo, não peco em trazer a tese, muito pelo contrário, o raciocínio concessivo é a forma mais eficaz de você defender uma tese, porque você respeita um lado, mas fica com o outro, arrasa, mas tem que saber fazer, tá? 999, André, coloca aí de novo o WhatsApp que a galera perdeu. Qual a nota de corte de redação FCC, Fábio? Não vamos pensar em nota de corte, essa nota vai ser alta, você pode ter certeza. Eu tenho corrigido aí 3.000 redações por mês, eu posso te dizer que a galera tá danada. Formas de conclusão, você retoma a tese e traz uma proposta de intervenção, essa é a melhor forma. Adriana, quantos períodos precisa ter no parágrafo de desenvolvimento? Bárbara,
Em média, 3 períodos em cada parágrafo de desenvolvimento. Você traz o tópico frasal e mais 2 subtópicos, de 2 a 3. Então, 3 ou 4 no máximo. Adriana, vai ser jogo duro. Vai ser jogo duro, galera. Eu tô vendo o nível tá muito bom. Raciocínio concessivo é assim, pessoal. Raciocínio concessivo é assim. Você olha para o tema e se você for fazer dele uma abordagem positiva, você começa falando do negativo. Se for uma abordagem negativa, você começa falando do positivo, tá bom? É bom colocar citação? Sim, se você lembrar, o ideal é que você coloque com um discurso indireto, que você coloque com as suas palavras. Por quê? Porque se você errar, se você disser exatamente como a pessoa, se você reproduzir o discurso diretamente, você corre o risco de não falar exatamente o que o outro disse. Então, em vez de colocar aspas, você reproduz com as suas palavras. Adriana, tipos de introdução que você acha melhores? Olha, 3 tipos de introdução que funcionam bem. O primeiro tipo de introdução é a introdução que tem a tese mais os tópicos frasais. 2 períodos. Muita gente gosta. Eu acho essa introdução um pouco longa. Não é a melhor, mas se você souber usar, se você só apresentar os tópicos frasais na introdução, fica bom. Só não pode desenvolver, não pode explicar, não pode dar exemplo, não pode fazer isso na introdução. Outro tipo de introdução muito bom é aquele que você traz 2 períodos, um com uma afirmação de cunho geral e outro com a tese. E uma outra seria uma afirmação de cunho geral mais um raciocínio concessivo. Tá bom? Usa a conjunção não só, mas também na introdução. Você pode usar o não só, mas também na introdução se você for trazer os tópicos. Fica bom, Milena, fica bom. Tem que usar as caixinhas. Isso, as caixinhas são a solução. Se o tema for negativo, não posso usar 2 desenvolvimentos para criticar. Se o tema é negativo, você tem que criticar. Agora, se é polêmico, em um parágrafo você tem que trazer os argumentos contrários aos seus e no outro os seus. Tema expositivo, pouco provável, pouco provável. Galera, já tô fechando aqui. Olha só, vocês só têm até meia-noite. Proposta de solução na conclusão? Deve colocar. Vamos lá? Tô esperando vocês no reta final de redação. Tá? Esse curso está 100% gravado, já está lá. Você pega um dia e assiste isso, sua redação vai ficar outra, tá? Tudo bem? Redação 24 horas, a gente está com uma correção de 24 horas, eu estou com 20 temas do Rodolfo, as 20 propostas do Rodolfo lá no meu site, as 20 apostas do Rodolfo estão lá, é só você entrar no site, você clica top temas, entra em contato com a gente no WhatsApp, tem promoção hoje até meia-noite, galera. O telefone tá aí, 999-460499, 999-460499, código 11. Adriana, na conclusão tenho sempre que tomar partido, não entendi nada, não entendi. Aposta de um tema, isso é com o Rodolfo. O Rodolfo vai falar de temas na quinta-feira, quero todo mundo na página dele. Quero todo mundo na página do Rodolfo. Sexta-feira, vocês têm um encontro comigo às 20 horas. Dicas finais, gratuito. Eu quero todo mundo no meu site. Sexta-feira às 20 horas, das 20 às 22. Dicas finais, FCC. Você vai baixar o material, vai resolver as questões, é só você se inscrever no meu site que você vai baixar o material e vai se encontrar comigo para ter uma noite de revisão, 2 horas com uma super revisão, gratuito o curso, galera. Sexta-feira, 20 horas. Sexta-feira, tudo bem? Estão me ouvindo? Sexta-feira, 20 horas, Tati. Carlos, um beijo. Johanne, bom te ver. Galera, sexta-feira tô aqui. Dri, você acha que é ruim começar a redação pelos parágrafos? Acho. Não, acho ideal. Outra dica importante, comece pelo roteiro dos parágrafos de desenvolvimento. Faça isso sim, eu sempre ensino isso. Faça introdução e conclusão depois, tá bom? Vou passar o link das máscaras, André, as máscaras, galera, estão no reta final de redação. Entra lá que o André vai ajudar você, tá bom? Deve, na introdução. Não, que isso. Adriana, nessa altura do campeonato, o tema já foi escolhido pela FCCA, sim, já fizeram essa prova. O melhor usar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Exemplo, se você puder usar, use sempre, tá bom? Um beijo pra vocês, amo vocês, muito obrigada pelo carinho. Tô esperando vocês sexta-feira, curso gratuito, 20 horas, tá bom?
Tô com você na prova, Andréia. Eu vou estar lá com vocês, eu vou estar lá, tá bom? Tema polêmico é aquele que traz uma oposição. A prova é nossa, galera, a prova é nossa. A gente vai arrebentar nessa prova. Eu tô com vocês, tô arrepiada. Tô arrepiada. Um beijo, um beijo, um beijo. Boa noite. Um beijo, Paula, amei te ver. Beijo grande, boa noite.